Noite reunidos mais uma vez, que o seu coração esteja alegre na presença do Senhor, com grandes expectativas, porque é na presença do Senhor que estamos. Nós estamos na presença do nosso grande Deus, do nosso Deus que nos ama, o Deus que nos proporcionou tudo, a começar por este dia maravilhoso. Foi Ele que fez e nele nos alegramos, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo de número 103. Salmo de número 103, muito conhecido, mas nós vamos ler alguns versículos e meditar um pouquinho. E cumprimentamos também aqueles que nos acompanham através da rádio, através da internet. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, aí onde você está. O nosso conselho é que você acompanhe as leituras, orações, os cânticos, com alegria no seu coração. Não perca essa oportunidade. Salmo de número 103, muito conhecido esse salmo, e nós vamos começar a ler a partir do versículo 10. Os primeiros versículos são muito conhecidos, mas nós vamos meditar a partir do versículo, do versículo 8. 103, 8. Diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu é elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela um vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, para aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. Amém? Até aqui. E eu queria só destacar, é lindo este salmo, ele completo é lindo, nós usamos muito esse salmo, quando o salmista sempre diz assim, bendiz a minha alma, né? Ele começa a falar com a alma dele, para se lembrar de bendizer o Senhor, e vai dizendo para a alma dele, quem é o Deus dele. Mas eu queria destacar aqui, né, nessa descoberta de quem é o nosso Deus, né, a gente descobre que Ele sabe muito sobre nós. E no versículo 14, ele diz assim, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Isso diz para nós que Deus conhece a nossa estrutura. Nós somos tão dados a ser forte, a enfrentar, a querer ir na raça, a querer resistir, a querer fazer pela nossa força. É ou não é? Somos, todos os dias a gente levanta e vai à luta, e glória a Deus por isso. Mas às vezes a gente esquece que a nossa estrutura é pó. Às vezes a gente esquece que nós precisamos do nosso Deus. Nós precisamos dele para tudo. Porque na nossa força, porque na nossa coragem, só o que é nosso, não vencemos a batalha. Nossa estrutura é pó. A palavra de Deus diz que Ele é quem vai nos cuidando. Ele não nos trata conforme
nós tratamos uns aos outros, Ele nos trata com misericórdia, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, Ele afasta de nós as nossas transgressões. A palavra diz que Ele cuida de nós como um pai cuida de um filho, como um pai ama, como um pai se compadece, assim Deus cuida de nós. E por que será que nós às vezes temos tanta dificuldade de depender em todos os aspectos da nossa vida deste Deus? Um Deus que nos promete todas as bênçãos, um Deus que nos perdoa todos os pecados, um Deus que nos fortalece, um Deus que luta por nós. E nós às vezes queremos fazer uma estrutura, queremos levar tudo na nossa força. Mas não é assim que a palavra de Deus nos diz. A dependência de Deus nos faz fortes. Conhecer o nosso Deus e saber em que Ele pode nos ajudar. Com Ele, então, saltamos muralhas. Com Ele, vencemos os problemas. Com Ele, nós deixamos tudo para trás. Com Ele, somos fortes. Sem Ele, somos exatamente o que diz aqui. Como a erva, assim é o homem. Passa um vento, ela nasce, cresce, floresce, mas passa um tempo, pronto, acabou. Mas em Deus, nós podemos vencer. Este é o Deus que nos ama. Este é o Deus que nos chama todo dia para perto. Nos chama a dependência, nos chama a confiar, nos chama a entregar. E é este o convite desta noite. Entregar, confiar, estar perto, dizer: Senhor, eu quero ser tratada como filha, eu quero ser tratado como filho, eu quero entregar todos os meus problemas, eu vou vencer, mas é contigo. Eu queria te convidar a ficar de pé agora. A palavra de Deus sempre fala ao nosso coração. Eu quero te incentivar a lá na sua casa, meditar e ver o que o Senhor tem a dizer para você mais neste salmo. Mas por hora, nós gostaríamos de abrir este culto declarando ao Senhor: Senhor, que bom que nós temos um Deus que nos ama de uma forma tão especial. Senhor, eu sou realmente pó, a minha estrutura é frágil como o pó da terra, como erva do campo, mas eu confio em Ti. Senhor, eu sou pecador, eu sou necessitado da Tua graça, mas Tu és o Deus que fornece essa graça, que nos ama e não nos nega o Teu amor. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, ore, faça a sua oração, fale ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós reconhecemos o teu amor, a tua paternidade, reconhecemos o teu cuidado, reconhecemos o quanto o Senhor nos ama. Meu Deus, reconhecemos nessa noite também, ó Deus, a nossa finitude, a nossa fragilidade, a nossa necessidade de um Deus que cuida de nós, a necessidade, ó Deus, de um Pai que nos ama, de um Deus que nos perdoa, a necessidade, ó Deus, de alguém por nós. Nesta noite nós queremos nos colocar na Tua presença, começando este culto, ó Pai, cada vida, cada coração aqui presente, contempla, meu Deus, cada vida, cada situação, o problema, a dificuldade, a luta pela qual está passando. Tu és o nosso Deus, e nesta noite, ó Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, como os filhos que entregam nas mãos dos seus pais os seus problemas, e clama por uma ajuda. Meu Pai, visita cada um que precisa de uma solução. Meu Deus, visita cada família, visita cada coração,
coração necessitado, cada alma angustiada. Meu Deus, traz alegria, traz o renovo, traz, meu Deus, a certeza de que Tu és o nosso Deus, e nós seremos vencedores contigo. Nesta noite recebe este culto, ó Deus, primeiro como gratidão, e Deus, nós pedimos, Senhor, opera maravilhas, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós, e assim, ó Deus, louvaremos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. E agora vamos cantar louvores com a equipe de louvor. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos adorar o Senhor, dizendo: Senhor, é pela fé que nós podemos alcançar, que nós podemos enfrentar todas as dificuldades, e é no Senhor, amém? Pela fé eu posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, isso pela fé, Senhor, pela no Senhor, Deus, crendo, Deus, que é o Senhor é quem opera todas as coisas, Senhor. E por isso nós rompemos em fé nesta noite. cada vez que minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales desertos
fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez Se a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Sim, Senhor, a cada dia vamos romper em fé, Deus. Oh, Senhor, porque nós confiamos em Ti. A nossa confiança está disposta em Ti, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu sei que és Deus. E minha alma Alma está segura
ser, Nós descansamos em Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Devolvo a palavra para a Sandra. Glória a Deus. Eu te convido, você que trouxe o seu pedido para lançar no cesto e ainda não fez, que você venha agora, lance com a mesma fé que você cantou o hino. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Quero convidar a obreira Sofia, ela vem para fazer esta oração, e nós vamos concordar diante da palavra do Senhor, no Salmo 34, versículo 6, diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. A paz, irmãos. Vamos elevar nossos pensamentos agora ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui nessa noite, Senhor, para reconhecer que o Senhor é Deus. Pai, reconhecendo que o Senhor é Deus, nós confiamos as nossas vidas, Senhor. Todas as ansiedades que muitas vezes têm trazido perturbação aos meus irmãos, Senhor. Todos esses pedidos aqui no cesto, Pai. Mesmo aqueles pensamentos, Senhor, que o Senhor sonda e conhece os corações. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Confiando, Senhor, que o Senhor já está dando livramento, segundo a necessidade de cada um aqui. Senhor, sejam questões familiares, Senhor, aquele ente querido que muitas vezes nós temos orado persistentemente. Pai, nós cremos, Senhor, no plano da salvação do Senhor, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós tomamos posse disso, Pai. Pai, na dimensão do mundo espiritual, toca nos corações, move, Senhor, quebre também, Senhor, todo engano de Satanás, toda cegueira, toda falta de entendimento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, te revela, porque o Teu amor nos alcançou. Que o Teu amor alcance essas pessoas agora de maneira sobrenatural. Dá a elas uma experiência sobrenatural contigo, Senhor. Pai, no nome de Jesus também coloco questões de saúde, Pai. Nós sabemos que existem muitas questões que os médicos, Senhor, não dão certeza de nada, Pai, mas nós cremos num Deus do milagre, num Deus, Senhor, que tudo pode, que pode curar, Senhor, também que pode, Deus, dar o livramento, Senhor, dando entendimento aos médicos, Senhor, para que essas pessoas passem também por um tratamento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos também questões financeiras, nesse início de ano, que o Senhor vá abrindo as portas, Senhor, daqueles que são comerciantes, Senhor, e daqueles que dependem muitas vezes das vendas. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor faz distinção, Senhor, na vida daqueles que Te servem e daqueles que não Te servem. Por isso eu Te peço que o favor divino acompanhe a vida de cada um aqui, suprindo as necessidades, Senhor, financeiras, emocionais e físicas, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós liberamos as crianças e as abençoamos no nome do Senhor Jesus. Você que recebeu o seu boletim, glória a Deus, que barulho gostoso. Eu sou suspeita para falar, mas é maravilhoso ver a movimentação das crianças. Glória a Deus, que o Senhor as abençoe. E você recebeu o seu boletim na entrada do templo. Tem aí uma mensagem para você ler e meditar lá na sua casa. Mas toda a programação da igreja, né, as férias ministeriais, para que você interceda por aqueles que estão de férias e também se organize na eventual necessidade de um atendimento. Você tem aí a programação dos jovens, da juventude, que voltam aos cultos neste sábado, também do acampamento, para você que tem filhos, netos, para incentivar também. Não esqueça de observar isso. E eu vou lembrar aqui um aviso que não está no nosso boletim, né? Por um descuido, aconteceu de não constar no nosso boletim que nós teremos a celebração da Santa Ceia neste domingo.
Então, não está no boletim, mas teremos sim, no próximo domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, teremos a celebração da ceia. Geralmente, era um costume antigo de não haver, fazia-se a ceia, celebrava-se a ceia na virada do ano, e depois não tínhamos em janeiro, mas este ano teremos, ok? Então, você pode também transmitir esse recado que não está no boletim. E agora, quero convidar aquele que recebeu uma resposta de oração, uma resposta na sua campanha, uma vitória que o Senhor te concedeu, e você quer glorificar o nome do Senhor, você quer trazer o testemunho para que nós nos alegremos com você. Quero te convidar a tomar o assento aqui à frente. Convido a obreira Gevanir, ela vem para tomar o testemunho, e eu vou ler o testemunho que me chegou aqui pelo WhatsApp, né? Também quero incentivar, você se não tiver coragem de vir aqui, você pode mandar essa mensagem, trazer aqui por escrito, se precisar nós ajudamos. Eu vou ler, ela é bem breve, mas diz assim: Saúdo a igreja, meu irmão Francisco Garcia Neves teve um AVC, foi internado e teve alta, mas quando voltou para casa, começou a perder os movimentos das pernas e dos braços, então foi internado de novo. Dia 2, quinta-feira, eu, desesperada, liguei para o irmão da Betel e pedi para ele ir na igreja por mim e colocar um bilhete no cesto. Já era noite e ele foi. Graças a Deus, meu irmão foi curado. Em nome de Jesus, agradeço a Deus e a todos que oraram por meu irmão. Irmã, ela diz, né? Meu irmão, quando se levantou da cama, pegou o carro e foi na rua comprar um chuveiro. Ele mesmo trocou o chuveiro que estava queimado. Glória a Deus. Esse testemunho da irmã Ana Neves da Silva. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Elian, vamos contar a sua bênção. Eu vou assim fazer bem resumido, porque é muito detalhe, mas eu vou resumir bem. E o que eu quero que vocês prestem atenção no testemunho é o amor de Deus para com a nossa vida. Assim, a gente sendo tão pecador, mas Deus assim não deixa em nenhum momento de amar a gente, de cuidar da gente. Primeiro eu quero dar um testemunho da oração perseverante do cartão, que eu faço por uma amiga. Ela tem esclerose múltipla. E já faz algum tempo que eu faço essa campanha por ela. Ela ainda não foi curada. Mas, assim, Deus é tão bom, que a doença, tipo assim, estacionou, parou ali, não acelerou mais. Então, assim, são tudo, assim, propósitos de Deus. E eu quero também agradecer a Deus pelo amor dEle em todas as situações. Às vezes a gente pensa que Deus só está com a gente a hora que está tudo bem, tudo legal. Mas na hora, assim, da adversidade, Deus também está. E às vezes eu paro e penso, quem me conhece sabe que eu passei lutas na vida, adversidades assim, difíceis de saúde, de financeira e várias formas, mas em nenhum momento Deus me deixou. E hoje eu vejo que Deus permitiu que eu passasse isso, porque eu precisava amadurecer, eu precisava realmente conhecer a Deus. Eu conhecia, sabia, mas daí de saber que Deus está do lado, sentir e viver Deus do lado. E Deus, assim, Ele continua sendo bom em todos os momentos. E de uns tempos para cá, não sei se a irmã Carmen vai lembrar um dia que eu vim, para orar com ela, e ela falou, guarda essa data. Foi 8 de agosto de 2018. E de lá para cá, muita coisa, vamos colocar, ruim aconteceu. Mas, assim, Deus, Ele, assim, mudou o meu coração de dar uma paz, uma tranquilidade, de não ficar mais naquela preocupação, naquele sofrimento, naquela angústia. E eu comecei a ficar preocupada. Ainda até falei assim, gente, será que Deus vai me levar? Porque eu estou tão bem, né? Assim,
na minha idade, que não sou nova, sempre preocupada atrás das coisas, e eu pensei, gente, acho que Deus vai me levar. E um dia aqui na cozinha, orando ali com a pastora Samanta, as irmãs, as parceiras de oração, então ali assim, cada um falou um pouco, e eu falei assim, Deus, parece que eu estou num mundo diferente das outras, o que será, né? Então eu tive a sensação que Deus iria me levar. E no final, a gente fez um círculo e a gente foi orar. E quando a gente estava orando, parece que eu ouvi uma voz, foi desse lado, parece que eu ouvi uma voz. Isso que você sente é a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Gente, eu queria que todo mundo sentisse isso. A gente lê na Bíblia, eu, 53 anos lendo isso na Bíblia, e conhecendo e sabendo, mas a gente não tem a dimensão disso. Então, claro que eu acabei abrindo o olho na hora da oração, todo mundo concentrado na oração, eu olhei todo mundo orando, ainda até meio que falei assim, Deus é o Senhor? Então, tipo assim, Deus me mostrou que realmente isso existe, essa paz que excede todo entendimento, Deus, pela bondade, pelo amor e misericórdia dele, alcançou. E daí só mais um, os outros eu não falo não, mas só mais um. É porque Deus é muito, muito bom. No dia 30, agora de dezembro, aconteceu, assim, na minha saúde, alguma coisa estranha, muito estranha. Aí, dia 31, eu não estava legal. Mas eu e a Conceição, a gente colocou no coração de arrumar a mesa da ceia. E nós fomos, ainda fui contando para a Conceição, falei, gente, está acontecendo umas coisas estranhas comigo, eu não estava bem, muito esquisito. E daí a gente foi com muita alegria, a gente foi, preparou, arrumou tudo, e daí, quando foi à noite, aconteceu alguma coisa assim que eu acho que não deveria acontecer no povo de Deus, mas aconteceu, e eu fiquei com o coração triste. Eu falei, gente, a gente fez com tanta alegria, simples, mas com muita alegria. E não precisava acontecer o que aconteceu. Então, eu não estava bem de saúde, e daí me veio aquela tristeza bem no dia 31, na hora do culto. E eu sentada, e o pastor Rodrigo pregando. Então, assim, de repente, uma palavra que ele falou, na mensagem dele, parece assim que foi para mim, direto. E daí foi assim como se Deus falando comigo, não desanima não, fica firme, tudo tem um propósito, eu estou com você. Então, Deus falou comigo aquela hora e eu mudei. E na verdade, daí a minha saúde não estava legal, e daí eu fiz uns exames, e era para sair o resultado dia 13, e eu estava bem apreensiva que não seria alguma coisa boa, E daí hoje eu entrei lá no laboratório lá e vi que eles já tinham liberado. Graças a Deus não é o que eu pensava. Assim, eu sei que eu tenho um problema que apareceu lá, mas não era o maligno que eu pensava. Então, assim, Deus ele é muito bom. E em todas essas circunstâncias, assim, o que é mais, assim, que deixa a gente feliz é o amor dele, mesmo a gente sendo pecador. Então, assim, em qualquer situação, mesmo que a situação não esteja legal, confie em Deus e fica firme, porque no tempo certo Deus mostra para a gente. E o amor dele a gente sente com a gente. Glória a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, É a palavra quem diz. Querida irmã, diga o seu nome e a bênção que a irmã recebeu. Essa bênção, gente, que bênção mais linda no mundo. Então, conta, irmã. A paz do Senhor, irmãos. Eu contei aqui o testemunho quando minha irmã estava grávida, que a nenê ia ter os 2 rins cisto policístico, E antes dela nascer, eu vim testemunhar que ela tinha sido curada dentro da barriga. E agora eu vim mostrar a ela que ela nasceu, ela é uma bênção e ela não tem nada nos rins, nada. Deus curou ela, porque é muito... os médicos falavam que ela não ia sobreviver, mas Deus é mais. E ela está aqui, com a graça de Deus. E eu só quero glorificar o nome do Senhor por esse milagre. Vamos aplaudir, irmãos. Que coisa mais linda nesse mundo. Parabéns, irmã. Deus abençoe. Amém. Que linda. Amém. O irmão pode se aproximar, por favor.
Diga o seu nome e a bênção que o irmão recebeu. Meu nome é pastor. Vira para cá, pastor. Coutinho. Isso, pastor Coutinho. Isso. Sou de São Paulo, né? Estou aqui para a honra e glória do nosso Deus, conhecendo mais uma parte dessa família linda, né? Que é do Senhor Jesus. Então a gente fica muito alegre por ter essas oportunidades. E principalmente falar do amor de Deus, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Meus queridos, eu vou falar para vocês um testemunho que eu considero que Ele transformou a minha vida. Em São Paulo, eu tinha uma transportadora e um dia eu fui fazer uma viagem para Caraguatatuba, levar algo para lá, porque não foi possível que outra pessoa levasse esse caminhão, eu fui obrigado a ir. Então eu fui. Coloquei pneus novos no caminhão e fui. Preguei a Ailton Senna. Tinha ido normalmente. Cheguei no posto rodoviário e parei para olhar os pneus que estavam fazendo um pouquinho de barulho. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo nesse caminhão? Então, era o barulho dos pneus. E pedi informação para o guarda, e quando eu virei, eu olhei os pneus traseiros e fui olhar os pneus da frente. Saí pelo lado não do acostamento, mas da pista. Quando cheguei no pneu da frente, que eu baixei para olhar um pouquinho, veio uma perua sem placa, nova, em torno de quase 100 por hora, e bateu nas minhas costas. O que aconteceu? Eu caí no asfalto, quebrou as 2 pernas, 4 costelas, inclusive 2 ainda da torta, e quebrou o braço, a clavícula e o crânio. Eu perdi 81% do cerebelo. Ok. Aí chegou o SAMU, não levou, não sei porquê, me levaram de outra condução. Mesmo eu não sei, mas quando eu cheguei no hospital, eu não via mais nada, né? Lógico, né? Estava em coma. E porque eu arranhei bastante, fui muito machucado, porque eu caí no meio da pista e vinham os carros e batia, né? Até que eu fui para a grama. E o que aconteceu? Chegando no hospital, fizeram a operação, mandaram chamar minha esposa. Ela foi ver, ela quase desmaiou na hora de vir do meu estado, né? Aí fizeram tomografia computadorizada, fizeram a operação, perceberam que eu tinha perdido 81% do cerebelo. Até então, tudo bem. E eu fiquei ali bastante tempo, o médico me procurou. Qual lado que você quer deitar? Eu olhei de um lado, olhei do outro. Não tinha, porque as minhas costas são brancas, porque o carro batia e ia ralando no asfalto, né? Então, não tinha lado para dormir. Então, naquele momento, eu procurei, meu Deus, por que tu não deixaste um lado para me deitar, né? Por que isso aconteceu? Suavemente, meus queridos, naquela soneca assim, ele falou, por muito pouco, muitos já se foram, você tem a vida. Pois bem, passou o tempo. Então, eu era da terceira igreja batista de Osasco, São Paulo. Eu estava lá há 38 anos na mesma igreja batista. E os irmãos, como o irmão principal, o diácono, o pastor, sempre dizia assim, meu querido, você é uma boa pessoa, o que lhe estraga é a arrogância. Eu falei, ok, nunca é tarde para se consertar. Pois bem, com o tempo eu fui procurando me consertar, mas mesmo assim veio essa consequência, e mesmo assim, meus queridos, eu não consertei. Eu continuei naquela mesma arrogância. E em 89 eu fiz na faculdade Estaboa, bacharel em teologia, psicologia integrada. E eu não exercia a função por não importar. Não me interessava. E quando eu era escalado para pregar, eu ficava, muitas vezes minha esposa me levava no pronto-socorro, porque a minha pressão
subia muito, ficava nervoso, e tinha preparo para isso. Aí eu falava, porque eu não sei falar muitas coisas, preciso de algumas traduções. Entrei na Gira, fiz mais 5 anos ali, pratiquei, né, latim, aramaico, hebraico, que é a língua de aramaico, a língua de Israel, hebraico, grego 1, grego 2, e fui tocando no barco assim, aperfeiçoei mais um pouco. Ainda não conseguia levar a palavra do Senhor. E tinha comigo, meus queridos, que eu era eu, sabia? Eu não sei porque Satanás me cobria aquela condição que eu não enxergava. Percebe? Eu era aquele cara arrogante, literalmente. Se você me falasse alguma coisa para que eu pudesse lhe ajudar, eu ajudaria. Mas não era aquilo que Deus queria da minha vida. Os dias se passaram, passou mais 3 anos, e eu continuei o mesmo. Sabe o que Deus fez comigo, meus queridos? Para a honra e glória do seu santo nome, sabe o que Ele fez? Porque o nosso Pai, Ele é amor, mas também é justiça, e Ele ensina os teus filhos. Um dia eu estava na cabine do caminhão com meu filho, escureceu tudo, bateu aquela dor no coração, e eu tive AVC. Aí foi de complicar a situação, e eu fiquei cego, mudo, não andava, de cadeira de roda, e uma situação tremenda. Aí eu via coisas complicadas para a minha vida. Conclusão, meu querido, por isso que a palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, bem-aventurado aquele que sofre tentações, porque dela aprenderão aquilo que Deus quer de você. Ele permite que isso aconteça em sua vida. O que aconteceu comigo? Eu fiquei numa situação difícil. Eu falei, Pai, se Tu me deres a vida. Só que eu não abri o olho, não falava, eu estava em coma. Eu volto para a Tua palavra, literalmente, e vou pregar a palavra do Senhor. Nos 4 cantos da terra, se for possível, mas aonde eu posso alcançar, se for da Tua vontade. Então, o que aconteceu, meus queridos? Ele foi me dando a vida aos poucos. Comecei a abrir o olho, mas não enxergava ainda. Enxergava tudo embaçado. Ele foi voltando. Aí, quando eu enxerguei, que eu fiquei melhor, eu escrevi um livro, A Psicologia Cura. Mas como assim? Se eu fiz a faculdade, o meu QI era de médio para baixo. E Deus me deu aquela inteligência, o QI, ele foi de alto para super alto, com a inteligência integrada com a inteligência, foi de alto para de alto para super alto, com a inteligência emocional integrada. Ou seja, não foi QI tipo puro. Aí eu fiquei pensando, né? Porque geralmente não é necessário falar isso aqui, porque não é um testemunho. Mas quem tem o QI tipo puro não é muito bom, porque quando ele sente, ele vai fazer alguma coisa que ele não consegue, ele sente complexo de inferioridade, e 80% morre no suicídio, ok? E o meu é QI intercalado com a inteligência emocional. Falei, glória a Deus, amém. Aí, meus queridos, eu fui levar o Evangelho avante. Para minha surpresa e a surpresa da minha família, foi uma bênção. Eu logo fui colocado em uma igreja ali, eu assumi aquela igreja com poucos membros, logo já estava com bastante membros, e Deus tem me abençoado a minha vida, e eu não fiquei com nenhum problema. Que geralmente quem tem AVC fica com algum problema de esquecimento, outras coisas assim. Deus me deu o privilégio de eu levar esse evangelho avante, com grande combate, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4,
né? Que nós devemos ser, e que esse evangelho nos foi confiado. É necessário que nós levamos esse evangelho avante. E ele me deu, a partir daí, depois que eu aprendi a seguir o meu Deus, me deu todo esse privilégio de levar o evangelho de Deus com grande combate, com grande ousadia, pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, amados? E daí o que ocorreu? Pela imprensa bíblica brasileira, me escolheram para ser o representante de São Paulo para os 500 anos da reforma da imprensa bíblica brasileira, que foi em setembro. Aí eu gravei e fui fazer a propaganda. Ficou muito tempo lá no Shopping Plaza, em São Paulo. E Deus me deu esse privilégio, meus queridos, a partir de tudo isso que me aconteceu. Deus me deu o privilégio de hoje eu estar pregando o evangelho, eu estar levando a palavra do Senhor avante, e com muito amor, principalmente ao nosso próximo. Por quê? Porque Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele me ensinou no meu íntimo a ter esse amor que eu não tinha. Ele tirou tudo de mim, aquela arrogância, mas para isso foi necessário que primeiro, Ele permitiu que eu fosse quebrado. Amém. Segundo, Ele permitiu que eu fosse torcido literalmente, porque esse lado daqui para cá, ele é dormente, e o meu braço ficou fininho, não é igual esse aqui, é diferenciado, ok, meus queridos? O que eu quero falar para vocês, que esse é o nosso Deus, é o Deus que nos ama, muitas vezes nos ensina com algumas consequências, quando nós somos desobedientes, mas é necessário que isso ocorra, para que nós podemos aprender como viver, como Ele quer de cada um de nós. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada coraçãozinho nessa noite. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo esse povo lindo, né, maravilhoso. Nós somos bonitos porque temos Jesus no coração, né? Amém, glória a Deus, né? Amém. Nós Glória a também, Deus. seja Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. Que o Senhor, obrigado, irmã Giovanni. Que o Senhor seja louvado. E nós nos alegramos com os testemunhos. Eu quero convidar os diáconos para que distribuam cartão da campanha da oração perseverante. Nós não vamos fazer essa oração agora, pastor Giovanni vai fazer essa oração no final da pregação. Mas eu quero te incentivar, você que tem uma necessidade, está passando por uma dificuldade, comece uma campanha. Por fé, persevere, confie, creia. Esse cartão é como diz lá no Salmo, né? Você vai confiar no Senhor. Você ergue o cartão confiando que Deus vai solucionar. Eu quero convidar o pastor Giovanni, ele vai nos trazer a palavra e em seguida também fará a oração da campanha. Graça e paz, igreja. Que lindos testemunhos, né? Aquilo que Deus faz na vida das pessoas. E nós nos alegramos de estar aqui com os irmãos, pregando a palavra de Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, no Salmo de número 20. Salmo de número 20, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje, nessa tarde. Estava ouvindo a palavra no aplicativo, no celular, e de repente essa palavra saltou ao meu coração. Quando estava ouvindo o Salmo de número 20, essa palavra me impactou muito, né? Principalmente nós que estamos adentrando de um ano que com certeza terá batalhas, terão guerras, terão vitórias, terão dificuldades, adversidades, mais do que nunca a importância dessa palavra para o nosso coração. E quando eu estava ouvindo essa palavra, o Espírito Santo falou: ministra essa palavra ao meu povo precisa ouvir isso, precisa acreditar nisso que eu ministrei no seu coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 princípios para vencermos na guerra. 3 princípios
para vencermos na guerra. E aqui nós vamos ver o exemplo de Davi, do grande rei Davi. Davi não era apenas um rei que recebeu uma posição de forma hereditária, não, ele era um soldado, ele era um guerreiro experimentado, ele era alguém capacitado em travar batalhas. Dizem os especialistas que pelo menos 8 nações vieram contra Israel e Davi todas elas derrotou. Davi não saía para tomar posse de outras nações, mas quando elas atacavam Israel, Davi vinha se defender e retomar aquilo que havia sido tomado indevidamente de outras nações. Então nós vamos falar sobre isso, 3 princípios para vencermos na guerra, amém? A W. Tozer já dizia, né, que essa vida que nós vivemos não é uma vida, não é um campo de lazer, não é um clube de lazer, mas sim um campo de batalha, e nós cremos nisso, irmão. Existem todos os dias batalhas travadas no nosso coração, contra a ansiedade, contra o medo, contra as enfermidades, problemas nas casas, na família, nos relacionamentos, problemas financeiros. A vida, ela é intrínseco à condição humana, né? As dificuldades, os problemas, o sofrimento, a dor. Mas nós vamos aprender 3 chaves de Davi, 3 princípios valiosos para vencermos nas guerras que a vida nos impor. Vamos lá então, Salmo número 20, a palavra de Deus diz: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome de Deus, do Deus de Jacó, te eleve em segurança, do seu santuário te enviou socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Pendões aqui eram aquelas bandeiras enormes que os cabeças das famílias, os generais, os guerreiros principais de cada tribo carregavam, estabelecendo o nome daquela tribo, né? O nome daquela família. A gente vê naqueles filmes medievais que quando um determinado reinado se juntava contra o reinado, ou um clã, ou então uma tribo, eles levavam aquelas bandeirolas de guerra, aqueles pendões, que eram aquelas bandeiras de guerra, ok? Então, hastearemos pendões. Vamos lá. E a Bíblia diz: satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles, ou seja, os inimigos, se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei e responde-nos quando clamarmos. Amém? Quantos querem ter um 2020 de muita vitória aí? Então preste atenção nessa palavra, querida. Essa palavra é uma palavra do céu para o seu e para o meu coração. Se queremos ter um ano abençoado, e nós estamos adentrando nesse ano, nós precisamos de orientações precisas de Deus. Precisamos sonhar alto, precisamos ter alvos, planejamento, ideias, projetos, mas mais que isso, precisamos da ajuda, do apoio e da resposta do Senhor para a nossa vida. Amém? Eu sinalizei algumas palavras importantes que me chamaram a atenção. São promessas de Deus contidas nesse salmo, nesse lindo salmo. Primeiro ali fala responda, no sentido de Deus trazer uma resposta. E de Deus ser uma resposta para mim e para você no versículo 1. Depois fala de segurança. Só os crentes têm segurança diante das tribulações e das dificuldades. Depois a terceira promessa é socorro de Deus. E aqui mais do que nunca Davi estava indo para a guerra e pedindo ajuda, o auxílio e o socorro de Deus ao povo de Israel, o povo que ele estava guiando. Também fala de desde Sião te sustenha, está falando de sustento.
Talvez o que você esteja enfrentando é um problema financeiro, uma dificuldade, né? Voltou das férias, meio que endividado, precisa de um milagre financeiro, a conta está no vermelho. Irmão, Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus de milagres financeiros, amém? Claro que eu não estou fazendo apologia, fazer coisa errada, gastar mais do que ganha, mas às vezes acontece isso, né? Situações inesperadas, um filho que fica doente, uma situação que você não estava esperando, um carro que bate, e às vezes as dificuldades vêm também na área financeira. A promessa de Deus é que Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar. Se você se alinhar com o céu, Deus vai fazer um milagre tremendo nessa área de finanças e de provisão na sua casa. Versículo 3 fala de aceite os teus holocaustos. Aqui tem a promessa da aceitação de Deus. Que Deus aceite tudo aquilo que você tem feito para Ele, por Ele, para a glória dEle. A Bíblia fala também, conceda-te segundo o teu coração. Olha que coisa tremenda, gente. Um ano novo. Um novo ano onde Deus vai realizar coisas tremendas na sua vida e na minha vida. Você acredita nisso, no nome de Jesus? Onde Deus vai te surpreender, concedendo segundo o teu coração. E eu acho lindo como ele termina, ele diz assim, e realize todos os teus desígnios. Olha que coisa linda. Nós estamos falando de realização, realização pessoal. Eu quero declarar essa palavra de bênção para você, amém? Um final de ano onde você vai ter realização pessoal, senso de propósito, alegria no coração de ter vencido batalhas ao longo desse ano. É o que promete a palavra. No versículo 5, Deus garante aqui uma outra promessa, a promessa de vitória. Celebraremos com júbilo a tua vitória, ou seja, a vitória de Deus nas nossas vidas, porque Deus vence através dos seus filhos. Logo em seguida ele fala, satisfaça o Senhor. Aqui está falando de uma outra promessa, de satisfação, de plenitude de vida, de uma vida abundante, de satisfação no Senhor, mediante os votos, os compromissos, as alianças, os propósitos que nós fazemos diante dEle. Logo em seguida a Bíblia fala de, o Senhor salva o seu ungido, é a promessa da salvação. Você é ungido do Senhor, irmão? Amém? Você tem o óleo do Espírito Santo sobre a tua cabeça? Como diz em Eclesiastes, né, que nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça, nem vestes brancas diante do Senhor. Deus salva os seus ungidos. Aqui é Davi dizendo sobre si mesmo, que o Senhor salva o seu ungido. Logo em seguida ele fala da força da sua destra. Uma outra promessa, a força do Senhor sobre a tua vida. O poder de Deus agindo através de você. Logo em seguida, no 7 ele fala, gloriaremos em nome do Senhor. É a promessa da manifestação da glória do Senhor. E de você glorificando a Deus com a sua vida. A glória do Senhor. Logo no final ele diz, levantamos e nos mantemos de pé. O povo de Deus é um povo que se levanta. Talvez você chegou aqui abatido, caído, né, fraquejando, se sentindo fraco, frágil. Essa palavra é para mim e para você. Você que caiu, se levante em Deus em nome de Jesus. Deus quer te manter de pé. Você não nasceu para ficar prostrado, para ficar caído, para ficar para baixo, não. O povo de Deus, o exército de Deus, os soldados do Senhor vão terminar as batalhas de pé. Levantados pelo próprio Deus, na força do Senhor, nós nos manteremos de pé. O diabo não vai triunfar sobre a tua vida, ele não vai te vencer. E no final fala sobre a grande vitória do Senhor ao seu rei e ao seu povo. 3 princípios para vencermos a guerra. É um salmo de Davi, irmãos, é uma oração antes da batalha. Sempre antes de enfrentarmos uma batalha, uma luta, uma dificuldade, já temos que estar preparados em Deus, orando a Deus, nos formando, forjando a nossa vida espiritual. E é interessante que os eruditos aqui dizem que essa oração era feita antes da batalha. O rei e os seus generais, os seus soldados chegavam ali, Davi estava chegando no tabernáculo do Senhor, pedindo auxílio ao Senhor. Fazendo essa oração, ele escreveu essa oração, e um levita, provavelmente um dos músicos, cantava essa oração, cantava essa canção diante do povo que se alegrava no Senhor. Ali também o povo, o rei,
os reis naquela época, os reis do povo de Deus, consultavam uma espécie de dado que se utilizava chamado Urim e Tumim. Ele era consultado antes das guerras, para pedir um direcionamento de Deus, para pedir ao Senhor se eles deveriam ir para a guerra ou não. Aqui fala de nós procurarmos a direção de Deus, amém? Em 2020, busque a direção de Deus, venha na igreja. Fico feliz que hoje, né, a igreja está quase lotada aqui, glória a Deus, irmãos. Não deixe de vir na igreja, persevere no Senhor, busque uma direção para a sua vida, busque uma palavra de bênção para você, traga alguém, traga um amigo, traga um parceiro de trabalho, um colega, um familiar, traga gente para a igreja, persevere no Senhor. Aí logo em seguida nós vemos, né, o rei ungido, naquela época era a vida do povo, era o fôlego de Israel. Tanto é, amados, que os inimigos concentravam seus ataques em meio à batalha, em meio à guerra, nos reis e nos seus generais. Aqui nós falamos que nós, você que é pai, você que é mãe, você que lidera um lar, né, juntamente ali o casal, Satanás quer tocar em você. Satanás quer, os inimigos de Deus querem destruir os cabeças do povo de Deus. Os pastores, as lideranças, nas várias esferas dentro da igreja. Os inimigos vinham contra o rei sempre era protegido pelos melhores soldados, pelos melhores generais. Sim ou não, irmãos? É isso que nós vemos nos filmes medievais, principalmente, né? Eu amo filmes antigos, filmes de guerra, né? Filmes medievais. É tão legal porque nos ensina a cultura da época que aconteciam naquelas grandes batalhas, dos cruzados, né? Dos tempos antigos. É muito legal, mas você vê que o rei era protegido pelos melhores soldados. E os inimigos queriam tocar quem? Queriam derrubar quem? Queriam matar quem? Os reis, os generais de guerra. Porque sabiam que quando um rei cai, quando um general principal ali cai, quando os melhores soldados desfalecem, a esperança do exército desvanece. E as estratégias não mudaram. O diabo continua fazendo isso. O diabo quer ferir o cabeça da casa, que é o homem, desmoralizá-lo, destruí-lo, para quê? Para destruir toda a família. A Bíblia diz lá em Mateus: ferirei o pastor, e as ovelhas vão ser dispersas. Sim ou não, irmãos? Então preste atenção, você que lidera algo, você que é líder da sua casa, líder na sua empresa, né? Tem alguma posição, lembre-se, o inimigo está concentrado em te destruir. Mas Davi era diferente, ele não era um líder qualquer. Davi era um líder que tinha aliança com Deus, por isso ele triunfava, por isso ele prosperava no Senhor. Amém? E meu irmão, deixa eu te perguntar, como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Será que você está adentrando num ano novo, com um compromisso maior diante de Deus? Como é que está a tua aliança com Deus? Hoje nós vemos um tempo de crentes meia boca, de crentes sem vergonha, de crentes superficiais, de crentes que é só fachada, não é realidade, não tem aliança com Deus, não vive a vida cristã de maneira séria, de maneira aliançados com Deus, consagrados a Deus. Davi tinha aliança com Deus, por isso Deus era com ele, ele triunfava e prosperava. E mais do que isso, Davi aqui é um tipo, né? É um personagem que tipifica ou simboliza quem, gente? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem é ele? O Senhor Jesus. Ele é o general dos generais, ele é o comandante dos exércitos do Senhor, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós precisamos entender que a guerra do nosso Senhor é contra o diabo, contra o pecado e contra o mundo. Os três inimigos do crente também são os três inimigos do povo de Deus, e são os três inimigos do nosso Deus. Mas Deus é conosco, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então nós cremos nisso. Levante as suas mãos comigo e fala: Senhor, fala comigo, através da tua palavra. Usa o teu servo, debaixo da tua graça e misericórdia. Mas fala comigo, Senhor, através da tua palavra. E esse é o desejo do nosso coração. Tudo isso de maneira introdutória, querido, para te ensinar o primeiro ponto. O primeiro princípio para vencermos na guerra está aqui, é a oração
e a consagração. Irmão, não tem como você vencer a guerra sem oração, sem ser um homem de oração, sem ser uma mulher de oração, sem ser alguém de oração, alguém que busca a Deus. Nós vemos aqui oficiais e soldados vindo na direção de Deus, se consagrando ao Senhor antes da guerra. Fala comigo, antes da guerra, eu já preciso estar orando. Um general norte-americano chamado Marshall Falk, na Primeira Guerra Mundial, ele dizia o seguinte: as batalhas são vencidas no dia anterior da guerra, no dia anterior da batalha, na preparação dos guerreiros, é que são vencidas verdadeiras guerras. Amém? E a pergunta que eu te faço, irmão, você está se preparando? A Bíblia diz que o homem prudente, o homem sábio, ele não espera vir o dia mau, ele se prepara para o dia mau. E a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o mal vai vir. Não fica preocupada com o mal de amanhã, não, ele vai vir a qualquer momento, e você tem que estar o quê? Preparado. Eu vou repetir, as batalhas são vencidas no dia anterior à guerra. A vida do rei e o exército ali estavam em jogo. Davi estava indo para a peleja, para a batalha, e a glória do Senhor estava envolvida nisso. Por isso, irmãos, quando você está numa guerra, numa batalha, é o nome de Deus que está envolvido nisso. Amém? Por isso Deus é contigo. Por isso, se você for um homem de fé, um homem de obediência, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, pode ter certeza, se você está em Deus, em aliança com o Senhor, Deus vai pelejar as tuas batalhas. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Aleluia! Aqui nós vemos nesse salmo que era um dia de tribulação, era um dia de dificuldade, os soldados estavam indo para a guerra, e só o Deus de Jacó podia salvar o seu povo. Só Deus pode te salvar, queridos. Só Deus pode restaurar a sua vida. Deus opera em favor dos fracos e dos necessitados. E Deus entrega a sua própria sorte àqueles que se acham fortes. Aqueles que acham que não precisam de Deus vão segundo a sua própria sorte. Se eu fosse você, eu não faria isso na guerra. Se eu fosse você, eu não faria isso na batalha, querido. Considere que nós somos frágeis. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Fala de fragilidade. Existe fragilidade na humanidade. Nós somos vulneráveis. Nós somos vasos de barro, diz a palavra de Deus lá em Coríntios. Mas há um tesouro poderoso que habita dentro de nós. Que tesouro é esse? O Espírito Santo de Deus. Quantos estão cheios do Espírito Santo? Dão glória a Deus aí bem alto. É Deus quem faz a diferença. E a própria trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. A coisa mais poderosa dessa terra, que é a presença gloriosa de Deus, habita dentro de você. Você tem um papai celestial e Deus opera em favor dos fracos e dos necessitados. Nós sabemos pela história bíblica que a arca do Senhor estava ali, diante de Davi, no Monte Sião. Davi havia trazido, da casa de Obed-edom, ele trouxe a arca do Senhor, que já estava abençoando Obed-edom, durante alguns anos ali. Ele viu, Davi percebeu essa bênção da presença do Senhor na casa de Obed-edom, e falou, não, eu quero isso em Jerusalém, eu quero isso num tabernáculo que eu vou preparar para ele. Mais do que isso, no seu coração, Davi desejou construir um templo ao Senhor, que ele não conseguiu construir, porque ele tinha sangue nas suas mãos, diz a palavra de Deus. Mas ele deixou tudo preparado, e preparou e entregou ao Senhor todos os seus tesouros, para que uma casa gloriosa de Deus fosse estabelecida a partir de Jerusalém. Amém? Será que a sua casa é casa de Deus? Será que o seu coração é um tabernáculo para Deus? Será, a palavra tabernáculo fala de habitação, tabernacular fala de Deus habitando na sua casa, de Deus habitando na sua igreja, de Deus habitando no meio do seu povo. E era Deus ali entronizado no meio do seu povo. Amém? Você consegue imaginar essa cena comigo? Davi chegando à frente do seu exército, os generais ao seu lado protegendo, clamando, invocando o nome do Senhor, um exército de milhares,
atrás dele, na frente do tabernáculo. E Davi declarando essas palavras que nós estamos ouvindo aqui nessa noite. Amém? Sacrifícios foram oferecidos ali, orações foram feitas diante do Senhor, e Deus foi glorificado no meio do seu povo. Quero declarar essa palavra sobre a sua vida, querido. Deus será glorificado através de você. Deus manifestará a sua glória na tua casa, na tua vida, na tua família, no próximo ano, nesse ano que estamos adentrando. Deus será glorificado através do seu povo. Quando Israel vencia, quando Davi vencia, quando os generais de Deus venciam, quando os soldados de Deus venciam, quem é que vencia, meus irmãos? Era o Senhor dos exércitos. Amém? E Davi já era especialista nisso. Ele já havia matado um leão, já havia matado um urso, já havia enfrentado as perseguições de Saul, que queria matá-lo diversas vezes. Por várias vezes Deus deu livramento. Já a Bíblia fala que ele habitou um tempo no meio dos filisteus, dos inimigos de Israel, e caiu na graça do rei dos filisteus, antes de assumir o trono em Hebrom, e logo em seguida assumir na terra de Jerusalém. Por 8 anos reinou em Hebrom, durante 32 anos reinou em Jerusalém. E Deus os livrou de todas essas situações. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus vai te livrar também, querido. Há livramento de Deus para você. Quem recebe, dá um glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nas tuas viagens que você fizer, nos lugares onde você for, Deus tem livramento para a sua vida. Mas sacrifícios precisam ser oferecidos, orações precisam ser feitas. Sacrifício aqui fala dessa consagração, de uma vida de oração, de uma vida de consagração, de oração feita no Senhor, para que Deus seja glorificado. Pedidos eram feitos a Deus, planos e estratégias eram estabelecidos, e pedidos e planos devem andar juntos diante do Senhor. Mas quem dá as estratégias é o nosso Deus. A Bíblia diz: o homem traça planos, mas a resposta certa vem de Deus. Faça planos, querido. Estabeleça alvos para a sua vida. Nós temos no site da igreja, talvez você não saiba, nós temos um setor chamado Downloads. É um botãozinho, onde você pode clicar ali, tem vários artigos, matérias importantes para abençoar a sua vida. Numa delas nós temos uma listinha de sonhos, que uma vez eu botei lá numa pregação que eu fiz, sobre sonhos e projetos. Você pode abrir lá em PDF, imprimir na sua impressora ou em alguma empresa de plotagem, impressão, qualquer coisa assim, e colocar ali na sua cama, querido, escrever 10 sonhos que você tem para esse ano em nome de Jesus. E olha a palavra que Deus está dizendo aqui para nós, no versículo 4, concede-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Então estabeleça sonhos. Estabeleça planos e projetos. Segunda verdade que nós aprendemos aqui. Terceiro princípio para vencermos na guerra. A liderança precisa ser confiante. Fala comigo, liderança confiante. E cada um de nós aqui exerce uma influência, exerce uma liderança em determinadas esferas, querido. Se você exerce influência sobre alguém, você é um líder em potencial. Liderança precisa ser confiante. Nós vemos um Davi aqui, confiante no Senhor. Porque, irmão, preste atenção, a ascensão e a queda de todas as coisas deve-se à liderança. Se algo dá errado, é por causa da liderança. Se algo dá certo, é por causa do quê? Da liderança. Então a liderança precisa ser corajosa, a liderança precisa ser confiante na sua vida. Você precisa se liderar. Tem gente que quer liderar os outros, né? Hoje nós estamos num movimento de coach para cá, coach para lá. E tem gente que é coach, nada contra a mentoria, contra ser coach, tá? Nada contra isso, mas tem gente que quer ser coach. Eu conheço uns par. O cara quer ser coach, é a bola da vez, é a moda hoje. Que isso é mais antigo do que... Meu irmão, isso é antigo. A Bíblia chama isso, né, mentoria, o cuidado com o outro, de discípulo. Foi o que Jesus fez. E é claro, hoje nós vemos essa galera todo o tempo aí, né,
correndo atrás disso, muitos se tornando coach, e tem gente que não lidera nem a sua própria vida, que é dar pitaco na vida dos outros, que é mentorear os outros, se ele não consegue governar nem ele mesmo. Irmão, antes de liderar alguém, você precisa se auto-liderar, amém? Se auto-governar, ter domínio próprio, liderar a si mesmo, antes de pensar liderar os outros, porque eu vou repetir, a ascensão e queda de todas as coisas deve-se à liderança. E você que está debaixo da mentoria, do cuidado, do coach, da liderança, do discipulado de alguém, querido, observe se essa pessoa é uma pessoa que se autogoverna, se ela tem autorresponsabilidade, se ela é disciplinada, porque senão, irmão, o conselho dela é só palavra jogada no vento, não vai mudar em nada a sua vida, amém? Agora o povo de Deus é diferente. Enquanto o povo clamava para Davi, nesse momento de oração, que o Senhor te responda, Davi dizia e declarava ao povo, Ele lhe responderá, amém? Nós vemos um rei confiante, o povo falando, que Deus te responda, Davi, e Davi falando, com a confiança de líder, dizendo, Deus já respondeu, e vai também responder, amém? Quem já teve resposta de Deus na sua vida aí, dá um glória a Deus. Quem quer resposta de Deus para a sua vida? Quem quer ser a resposta de Deus no seu bairro, na sua casa, na sua família, na cidade de Umuarama? Querido, antes, tão importante quanto recebermos a resposta de Deus, é nós nos tornarmos a resposta de Deus na vida de outras pessoas, amém? Quem quer ser resposta de Deus aí, dá um glória a Deus. Irmão, você foi chamado para ter uma resposta de Deus, para trazer a palavra de Deus para outras pessoas, mas também para ser a resposta de Deus na vida de outras pessoas. Então nós precisamos entender isso. O inimigo parecia mais forte do que Israel. A Bíblia fala de cavalos, a Bíblia fala de carros, e naquele tempo aquelas nações compravam, não é carro de dirigir, obviamente, aqueles carros a cavalo, né? Aqueles carros que saíam passando por cima dos exércitos. Israel não tinha isso, gente, não tinha carros, foi proibido de comprar carros, Deus proibiu lá em Deuteronômio isso. Deus queria que seus soldados fossem na força e no poder do Senhor. As outras nações vinham com carros, as outras nações vinham com cavalos, mas Israel precisava aprender a depender de quem? De Deus. Será que você aprendeu a depender de Deus, irmão? Ou você tem confiado na sua força, na sua destreza, nas suas capacidades, nos seus diplomas, né? no seu conhecimento, na sua razão, na sua mente? Aprenda aquilo que a Bíblia diz. Se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? Se Deus é com você, irmão, o inimigo pode vir com o que ele quiser, com as ferramentas que ele tiver, com carros, com cavaleiros, com exército, com o que for, com as tramóias que forem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Enquanto os muitos, se vangloriam nos recursos humanos, nós os crentes, a nossa glória está em quem? Está em Deus, está em Cristo. Será que você tem uma fé que honra a Deus, irmão? Será que você tem honrado a Deus com a tua vida? Será que você tem honrado o nome poderoso de Deus? Será que nas batalhas que você trava, você tem dado glória a Deus? Preguei ontem sobre isso, Filipenses 4, 6 e 7. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, nós temos que colocar as nossas petições e as nossas súplicas em oração diante de Deus. E aí a continuação diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quem quer ter o coração guardado por Deus aí? E a mente guardada por Deus. Quem é que faz isso? A paz de...
Nós vemos Deus trabalhando com Davi através de etapas, para chegar nesse momento com uma liderança confiante. Nós não nos vangloriamos dos recursos humanos, a nossa glória está em Deus. O inimigo será derrotado. Israel, que é um símbolo do povo de Deus, será levantado por Deus. Amém? E a Bíblia diz que eles se manterão de pé. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você tem permanecido de pé? Você fica mais derrotado, fraquejando, caído ou em pé na vida cristã? Você vive tombando ou tomba porque quer? Ou a queda é um acidente na sua vida, você logo se levanta no Senhor e permanece de pé. Presta atenção, queridos, os soldados de Jesus se levantam em Deus e permanecem de pé. Soldado de Jesus não fica caído o tempo todo. Soldado de Jesus não vive prostrado. Soldado de Jesus não vive na derrota. Soldado de Jesus não vive na queda. Soldado de Jesus se mantém de pé. Quantos estão de pé com Jesus aí? Levanta as mãos e fala: Senhor, me ajuda a me manter de pé. E a fé te ajuda a isso, irmão. A palavra te ajuda a isso. A oração te ajuda a isso. A Deus te levantar e te manter como soldado de Jesus de pé. Então, primeiro ponto, primeiro princípio para vencermos a guerra é a oração e a consagração. Ore mais do que nunca. Se consagra ao Senhor mais do que nunca nesse ano. Se santifique, se consagra ao Senhor, assim como Davi e o exército de Israel faziam antes de ir para a batalha. Segundo princípio que nós aprendemos, é necessário uma liderança confiante. Lidere a si mesmo através do Espírito Santo e influencie positivamente outras pessoas, através da sua fé e da confiança que você tem no Senhor. Amém? Seja uma bênção na vida de outras pessoas e não uma maldição. Seja um agente de graça na vida de outras pessoas e não uma desgraça para você mesmo, para a sua casa e para a sua família. Seja bênção na vida de outras pessoas com uma liderança confiante, assim como Davi era. E por último, terceiro princípio para vencermos na guerra é crermos no Senhor soberano. Amém? Cremos na soberania de Deus, no Deus que é o Rei Supremo de tudo e de todos, aquele que a Bíblia chama de Rei dos Reis, o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, o El Rafa, o Deus que cura, o Jeová Nissim, que é nesse caso o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que nós assearemos pendões, como diz a Bíblia, o Deus que trará a nós a nossa vitória. O nosso Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Adonai, o Deus criador de tudo e de todos, dos céus e da terra. O Deus que possui, que nos dá fôlego de vida. É o Adonai, é o Elohim, o Deus plural, o Deus Todo-Poderoso, onipotente. O nosso Deus é o Rei Supremo. Lembre-se disso. Quando você estiver na dificuldade, quando você estiver na tribulação, quando você estiver na luta, no problema, no meio da guerra, qual é a segurança do crente? É confiar na soberania de Deus. Nós cantamos isso: meu Deus é o Deus do impossível. Nós também cantamos que o nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Querido, nós cantamos isso. É importante que você adore a Ele, que você louve a Ele, que você ore a Ele, que você busque a Ele, mas creia na soberania de Deus. Ali está a nossa segurança. O que significa soberania? Significa que Deus age na história. Deus está para além do homem. Ele é transcendente. Ou seja, está para além de nós. Ele é maior do que nós. Mas a Bíblia Sagrada também fala que Deus é um Deus pessoal. Nós somos teístas. O teísta acredita num Deus pessoal. O deísta, como os islâmicos, acreditam num Deus impessoal,
que não é pessoal, que apenas deve ser adorado, e que se ele quiser, ele faz ou não faz, ele não age na minha vida, ele só precisa ser adorado. É assim que os islâmicos pensam. Eles são deístas, eles não acreditam na divindade como um ser pessoal. Nós cremos num Deus que age na história. Nós cremos num Deus que muda as circunstâncias. Nós cremos num Deus que restaura a força do seu povo. Nós cremos num Deus que capacita os seus soldados. Nós cremos num Deus que nos adestra para a batalha. Nós cremos num Deus que somente Ele é o Senhor, o Adonai, o Deus que nos dá o fôlego de vida, meu irmão. A cada manhã, quando você levanta, lembre-se, o fôlego de vida que está em você foi o fôlego que Deus te deu. Tanto é que os rabinos, os judeus, os antigos, criam que no tetragrama do nome de Deus, quando ele era falado, e antigamente não tinha vogal, quando ele era mencionado, e raramente era mencionado, porque existia todo um zelo, um temor, para se mencionar o nome de Deus, por isso foi trocado por Senhor. Quando se chamava Yahvé, os nomes de Deus, principalmente o tetragrama Yahvé, que depois foi colocado vogal, dizem os especialistas que o nome de Deus, falado sem as consoantes, ele tem um som parecido de um sopro, de um fôlego. E sabe o que acreditam os rabinos? Eles acreditam que a cada fôlego de vida, por mais que você não acredite em Deus, por mais que você não creia em Deus, você está chamando o nome de Deus. Cada fôlego de vida que eu e você possuímos, é Deus nos dando vida. É um Deus que age na história, é um Deus que somente Ele é o Senhor, é um Deus que pode determinar os resultados. Talvez você viveu 2019 um ano difícil, um ano complicado, um ano cheio de situações adversas, mas nós queremos declarar essa palavra de bênção para você. O ano de 2020 vai ser diferente sobre a sua vida. O ano de 2020 vai ser um ano de vitória, de glória, de graça. Então, querido, faça como Davi. Se equipe, se prepare, faça planos. Mas a resposta certa vem de quem? De Deus. E Deus quer que você tenha vitória nessa vida. Não depende dele, depende de você. Alinhar a sua vida com o céu, alinhar a sua vida com Deus. Então que tenhamos um ano de vitória, que tenhamos um ano de conquista, que tenhamos um ano de sonhos, de projetos, de planos, de propósitos. Amém? Em cada área da sua vida, querido, estabeleça sonhos em Deus. E Deus vai realizar esses sonhos na sua vida. Se você estiver em Deus, sonhando com Deus, sonhando em Deus, Ele assim fará como fez com Davi. Quero terminar com as palavras de Martim Lutero. Num dos cânticos de Martim Lutero, ele dizia o seguinte, e eu quero fechar com essas palavras de Martim Lutero, o grande reformador, o pai da reforma da igreja. Ele dizia: conosco está Jesus, aquele que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Amém? Você acredita nesse cântico de Martim Lutero? É tudo que nós vimos hoje, se resume nesse cântico de Martim Lutero. Conosco está Jesus, aquele que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfará na batalha. Qual batalha? Nas batalhas das nossas vidas. Amém? Deus peleja pelo seu povo. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus peleja pelo seu povo. Amém? Vamos ficar de pé, meu irmão. Levante o seu cartão comigo. Vamos orar encerrando, crendo em milagres e maravilhas da parte do Senhor. Nós vimos grandes milagres hoje, testemunhos tremendos do que Deus fez na vida de alguns irmãos. E da mesma maneira Deus pode fazer com você, em nome de Jesus. Levante o seu cartão comigo, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra, Pai. Não é palavra do homem, é a palavra de Deus.
E a tua palavra diz que aqueles que forem ungidos do Senhor, aqueles que viveram uma vida de oração, de consagração, numa liderança corajosa, numa liderança confiante, ó Deus, aqueles que creem na soberania de Deus, verão a glória de Deus no meio do seu povo. Senhor, antes das batalhas que ainda vamos travar nesse ano, nós nos apresentamos diante do teu altar. Nós nos apresentamos diante do teu tabernáculo, e nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o santuário do Deus vivo. O teu Espírito habita em nós. Por isso nós te pedimos, nós clamamos, nós oramos, nós suplicamos, invocamos o teu nome. E ó Deus, tomamos posse dessa palavra de vitória. Que tenhamos um ano de conquista, um ano de vitórias, um ano de sonhos, de projetos, de planos no Senhor. Ó Deus, que o Senhor peleje as nossas batalhas, que o Senhor estabeleça as tuas vitórias na nossa vida. Ó Deus, em cada situação, seja a área familiar, a área financeira, a área, ó Deus, nas diversas áreas da vida, Pai, estabelece os teus sonhos, estabelece a tua vitória, assim como o Senhor foi com Davi, seja conosco, seja com o teu povo, que possamos ter esse coração de adorador, esse coração de guerreiro, esse coração, ó Deus, que buscava a tua face, esse coração de um homem segundo o teu coração. Que haja nesse lugar mulheres segundo o teu coração, um povo apaixonado por Jesus, um povo apaixonado por gente, um povo que não teme as batalhas, um povo, ó Deus, que subjuga os seus medos na coragem e na ousadia do Senhor. Ó Deus, estabelece vitórias em cada pedido apresentado nos cartões, envia um anjo em cada necessidade, estabelecendo a tua resposta, a tua vitória, a tua bênção, que todo mal caia por terra, que toda ação maligna seja derrotada, que a saúde venha, a cura chegue, o milagre aconteça. Ó Deus, o sobrenatural se torne real na vida dos nossos irmãos, e ó Deus, possamos triunfar no Senhor sempre, porque em Ti, a Tua palavra diz, nós somos mais do que vencedores, e nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, e o nosso comandante nos chama, e nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor, que sejamos soldados de Jesus, que não envergonhemos o Teu Evangelho, que levantemos e brademos alto o penhor e o nome do nosso Deus, e que possamos celebrar as Tuas vitórias, Pai, com ações de graça, louvor e adoração diante do Teu povo e diante daqueles que ainda não conhecem o Teu nome. Levante as suas mãos comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor estabeleça a sua vitória sobre a tua vida, que o Senhor perdoe os teus pecados, te lave de toda iniquidade, te purifique o seu coração e a sua alma, que o Senhor mantenha íntegro e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, e que você tenha uma semana de muita vitória e bênção no nome de Jesus, que você saia daqui revigorado, encharcado com a glória de Deus, com a graça de Deus, na força e no poder do Senhor, não confiando em carros nem cavalos, mas no Senhor Todo-Poderoso, não nos recursos humanos, nos recursos dessa terra, mas nos recursos que vêm do céu, sobre nós, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, aleluia, aleluia, te louvamos, Senhor, Tu és maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, amém? Dê um abraço no irmão que está do seu lado, vai na graça e na paz, saia daqui na bênção do Senhor. Irmãos, domingo, não perca o culto, o pastor Giovanni vai estar ministrando. Venha domingo, sem falta na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, palavra especial para o seu coração. Deus te abençoe.